da falha de Nadab e Abiú, da rebeldia deles contra Deus, uma vez que eles cumpriram certos elementos do culto que Deus não havia ordenado que fizesse. Então eles desobedeceram a Deus e fizeram algo que não era, Deus não tinha prescrito para que se fizesse. Em geral, esse é o tipo de coisa pelo qual nós precisamos ficar alertas e aprender com o exemplo ou com um mau exemplo destes homens. O mesmo Deus que estabeleceu elementos para o culto no Antigo Testamento, estabeleceu elementos para o culto no Novo Testamento. E a gente pode inferir desse trecho que o mesmo Deus que fica indignado com elementos de culto que não são ordenados no Antigo Testamento, também fica indignado com elementos no culto que não são ordenados no Novo Testamento. No Novo Testamento também existem princípios que regulam e direcionam o culto público. E esses princípios não podem ser negligenciados. Mas antes, eu quero mostrar para vocês como esse fato se repete em outro lugar na Escritura. E é na passagem acerca de Uzá, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6 a 7. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6 a 7. Os eventos são diferentes e os contextos são diferentes também. Mas digamos que a questão é exatamente a mesma aqui. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 6 a 7. Vamos lá comigo. O texto diz o seguinte: Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Então perceba que não apenas ali em Levíticos 10, com Nadab e Abiú, Deus demonstra indignação ao ferir certo elemento de culto, mas aqui também a arca do Senhor, que era um elemento de culto, Deus também ele se ira e se revela com indignação contra a ação aqui de Uzá. E existe uma razão para isso. O primeiro aspecto é que não se podia tocar na arca. Só os levitas poderiam ter contato com a arca. Uzá, a partir do momento que eles tendem a mão para a arca, ele está ferindo esse princípio estabelecido pela lei de Deus. Um outro aspecto também, o modo de se carregar a arca estava errado. A maneira como Deus instituiu que eles deveriam carregar a arca está lá em Êxodo 25, do versículo 12 ao 14. Eram com varais que se colocavam nas argolas na ponta da arca, e então assim eles conduziriam a arca. Não dessa forma aqui, onde de qualquer jeito eles estavam carregando a arca numa carroça, com um boi puxando. E sabe, a intenção de usar parece boa aqui. Percebe, a arca está caindo, não está caindo? Poxa, eu não posso deixar a arca do Senhor cair. Eu preciso ajeitar isso aqui. Entende? Vai ser desonroso para o Senhor a arca cair. É evidente que essas não são as palavras de usar. Mas a partir do momento que está caindo, ele está tentando ajeitar, ele está bem intencionado. Mas ainda que ele esteja bem intencionado, ainda que ele tente reparar um problema, o modo pelo qual ele resolve fazer isso está terminantemente errado. Deus não procura apenas boas intenções no nosso ato de cultuar. Deus procura que nós possamos corresponder exatamente o que a palavra diz sobre culto, para que a gente possa cultuar. Não adianta a gente estar com o coração mais fervoroso possível, com lágrimas nos olhos, exultando, pulando e gritando, e quando cultuarmos ao Senhor, fizermos do modo pelo qual Ele não prescreveu. Deve ser a unidade das duas coisas, intenção de coração e ações apropriadas que correspondem ao culto que Deus estabeleceu. Nós precisamos ficar atentos em relação a isso. Deus agiu com ira ao ver essas pessoas não cumprindo as prescrições do culto, porque Ele valoriza o culto. Nós valorizamos o culto. Nós valorizamos o culto tanto com o nosso coração como dentro dos moldes e formatos que Deus estabeleceu para ele, hoje no nosso período do Novo Testamento. Isso é importante a gente considerar. O Deus que valoriza o culto quer que nós o valorizemos também. E que a gente possa aplicar isso com todo cuidado e com toda diligência. Ok?
E aqui eu quero avançar para o nosso quarto e último ponto, que é a ética horizontal da lei em Levíticos. E aqui a gente vai se afastar um pouquinho do aspecto religioso e do aspecto de culto, como também, enfim, dos aspectos cerimoniais e sacrificiais, para falar acerca de algo que é totalmente relevante para o nosso tempo e que se aplica para nós hoje também. Então, deixem suas Bíblias aí próximo de Levíticos. Vão comigo a Levíticos capítulo 19, verso 18. Levítico 19, 18. E aqui está aquele trechinho que eu já mencionei para vocês logo na introdução. Levíticos capítulo 19, verso 18. Que diz o seguinte: Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. É muito importante esse trechinho de Levítico, porque ele sinaliza não apenas esse momento, mas ele é um desdobramento de coisas que já estão sendo ditas em momentos anteriores aqui em Levíticos. Em geral, amor ao próximo, um tipo de comportamento e ética que olha para o lado e que favorece os que estão à sua volta, é a ética do livro de Levíticos. Existem 2 pontos norteadores da ética de Levíticos. Primeiro, Deus é santo e quer que a gente seja santo. Segundo ponto, ame o seu próximo. Ou seja, existem 2 aspectos que são estruturais e motivacionais para o comportamento e ética em Levíticos. É a consideração pela santidade de Deus e a necessidade de espelhá-la, e também o amor ao seu próximo. A maneira como você se dirige de forma favorável, altruísta, na direção do outro. E aqui, eu quero que vocês observem, desde o capítulo 18, alguns versículos que sinalizam essa ética horizontal, essa preocupação comportamental ou essa preocupação de santidade que visa o benefício das outras pessoas que estão à sua volta. Vamos lá, observem comigo aqui no versículo 8 do capítulo 18 de Levíticos, algo que vai se repetir em outros momentos. Levítico, capítulo 18, verso 8. E esse capítulo aqui, ele se concentra em falar sobre questões relativas a relacionamento sexual, o que Deus proíbe aqui. E olha o que diz 18, verso 8 de Levíticos. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Por qual razão, então, ele não deve ter relações com a mulher de seu pai? Porque esse é direito do seu pai. Isso parece óbvio, né? Mas uma das razões pelas quais isso está sendo proibido é para resguardar o direito do pai. No versículo 16, nós vemos algo semelhante sendo colocado aqui, sendo repetido. Não tenha relações com a mulher de seu irmão. Este é um direito que somente o seu irmão tem. Então, por que eu não vou fazer ou não vou cometer esse pecado? Por causa do direito do meu irmão, por causa do direito do meu pai, em benefício daquela pessoa, em benefício da outra pessoa. No capítulo 19, isso desdobra também em outras formas, que é bem interessante também. E o capítulo 19, ele é majoritariamente sobre o cuidado com o próximo. Observem aqui a partir do verso 9, vamos lá. 19, verso 9 diz o seguinte: Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiveram caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, olha a ética de preocupação com o pobre que Levítico tem. O livro de Levíticos, não apenas Levítico, mas nós vamos ver isso em Deuteronômio também, mas tem uma forte preocupação com quem é oprimido e desfavorecido. Então, o texto está recomendando não ser tão rigoroso assim com seus campos, a fim de que outras pessoas que são estrangeiras e pobres tenham alguma forma de se alimentar. Depois o verso 11, não furtem,
não mintam, nem use de falsidade. São tudo comportamento ético que favorece as pessoas que estão à volta. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Verso 13. Não oprima nem roube o seu próximo. Que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Ou seja, age de tal forma que o outro que tem necessidades possa ser suprido nelas, não fique em falta nelas. Mais um pouquinho. E aqui eu quero trazer para vocês do verso 32, e algo bem interessante. 32 do capítulo 19. Fique em pé na presença dos idosos. Honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, um comportamento reverente e respeitoso com quem é idoso, algo um pouco estranho para a nossa geração, uma vez que nós estamos num tempo de hipervalorização de quem é jovem. Então, é como se a vida ela se explicasse só apenas em termos de juventude. E quando a juventude acaba, a vida acaba. Mas não. A Escritura reverencia o ancião. Ele traz uma espécie de solenidade sobre o ancião e a pessoa mais velha. E por conta disso existe uma orientação ética para que se tenha essa preocupação com o ancião. No versículo 33, não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Olha como é bonito esse trecho. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Esse texto nos evoca uma espécie de empatia pela outra pessoa, empatia por quem está ao lado. Isso é muito, muito bonito no trecho bíblico, de maneira a tratar, é como se fosse dessa forma, a tratar uma pessoa de outra família como se fosse da sua, porque ela precisa da sua acolhida familiar nesse sentido. Então, a ética de Levíticos, ela sempre se orienta na horizontal. Ela tem um fundamento vertical e se orienta na horizontal. O fundamento é que o Senhor é santo, mas ela se desdobra em amor ao próximo. Então, meus irmãos, que a gente possa, esse é o quarto e último ponto, que a gente possa aplicar isso em nossas vidas. O contexto central do livro de Levíticos é que nós somos instigados por Deus a ter um procedimento de santidade, assim como o Senhor é santo. Que a gente possa resguardar isso em nossas vidas. Hoje nós vimos aqui em Levíticos que existem coisas que já passaram e obtiveram seu cumprimento belíssimamente na pessoa de Jesus, mas existem coisas que ainda continuam e são relevantes para nossas vidas. Que nós tenhamos um olhar diferente para esse livro, de modo a valorizá-lo, de modo a vivenciar as realidades que ainda se aplicam e que ainda são firmes no nosso contexto aqui de Novo Testamento. Amém? E aqui eu encerro e abro para perguntas e considerações dos irmãos. Dona Rita falou aí de Ruth e Boaz, exatamente. Ruth, moabita, estrangeira, e foi acolhida com todo o amor verdadeiro por parte do Boaz. Inclusive, Boaz era um judeu fiel que cumpria muito bem essa lei aqui de deixar o que sobrava, o que caía no chão nas suas colheitas para os estrangeiros e pobres. Ele realmente praticava isso com bastante cuidado e mais particularmente em relação a Ruth. Irmãos, alguma consideração, alguma pergunta e dúvida?